Nesse vídeo vamos retratar de um assunto muito polêmico por se tratar de mães narcisistas. A gente tem aquela visão de que mãe é boa, mas nem sempre é assim. E durante o vídeo eu vou estar contextualizando e explicando para vocês entenderem o relato completo. Preste bem atenção, porque neste vídeo aqui, neste relato, quero dizer, vai te revelar muitas características de mães narcisistas. O que acontece? Houve uma situação lá em casa que o ex-marido dela, será que pode falar essa palavra aqui? Não sei. É um abusador safado. É um abusador... É um desgraçado, gente. E aí, ele assediou duas mulheres de primo meus que moravam lá nessa casa onde eu morava antes, quando eu era pobre. E aí, ele assediava muito a minha irmã, ele só faltou a minha irmã. Calma, vai chegar a parte onde ele vai falar da mãe dele, mas é aqui que começa a confusão. E minha irmã nessa época tinha 13 anos. Entendeu? Então, com 17 anos, você lembra que eu falei que eu voltei a morar com minha irmã? Eu voltei pra ficar perto dela, pra cuidar dela, pra toda vez que ele fizesse alguma situação, porque ele já fez comigo também quando eu tinha meus 12 anos de idade. Só pra vocês terem uma noção, né? Ele menor de idade, esse mesmo abusador abusou dele também. Né? Pra cuidar dela. E aí teve essa situação dele assediar duas mulheres de primo meu, e ele pensou que ia ficar por isso mesmo, mas elas falaram, no mesmo dia que ele assediou, elas falaram, e foi que eu vi a oportunidade de mandar minha irmã falar também. E foi que as três, todo mundo falou, né, todo mundo falou, e essa minha prima se separou um tempinho dele, né, que foi depois dessa confusão, e depois voltou pra ele e parou de falar com todo mundo, parou de falar com minha irmã, mesmo depois de tudo que ele tinha feito. Eu vi naquela situação, na época eu tinha 17 anos, eu nem abri minha boca jamais pra falar o que ele tinha feito comigo. Jamais. Só quem já passou por isso entende, por isso que eu me vi muito apoiado, porque tem muita gente vivendo essa situação nesse exato momento. Isso é verdade. Eu já tive um amigo que ele morava em uma ilha na infância dele, e ele foi abusado sexualmente, e ele nunca falou para ninguém. E justamente por esse mesmo motivo que ele falou. Entendeu? Então, se elas três, que era mulher, falou, e ninguém acreditou, passou o pano, ficou cego, imagine eu. E aí, pronto. Aí o tempo passou, né? Eu comecei a ajudar minha família, a mostrar minha família, né? Até recentemente estava mostrando. E bem antes disso, eu cheguei a conversar com Maninha. Maninha, não quero a Anabelle lá, que é minha prima, né? Enquanto esse macho estiver lá. Porque, expliquei a situação pra ela. Eu falei com Maninha que ele tinha feito comigo. Eu falei várias e várias vezes, né? E Maninha chegava pra mim e falava... Ok, já começa aqui que a mãe não acreditou no próprio filho que foi abusado sexualmente. Mas isso é só parte leve da história mesmo, viu? Com mães narcisistas é assim mesmo, o negócio é pesado. Ah, ele é padrinho dela, não faz não. Falei, mãe, ele fez comigo. Eu expliquei como foi, né? Fez comigo. Ok, já começa aqui que a mãe não acreditou no próprio filho que foi abusado sexualmente. Mas isso é só parte leve da história mesmo, viu? Com mães narcisistas é assim mesmo, o negócio é pesado. Né? Aí não quis a Anabelle lá. Toda vez que a Anabelle ia lá pra casa, era quando ele estava lá. Por isso que a Anabelle tava passando um tempo lá em casa. Falei que a Anabelle ia morar comigo, porque eu combinei com a Maninha e combinei com a mãe de Anabelle por esses fatos. Que é totalmente compreensível, mas as coisas começam a ficar mais graves agora. Vou adiantar aqui o próximo trecho, onde ele fala um relato importante que aconteceu em uma festa de um familiar, onde a mãe dele reagiu de forma inesperada diante de uma coisa muito simples, o que é típico de uma mãe narcisista mesmo. Vamos por parte. Aí aconteceu o ocorrido na festa de Vânia, né? Aí Manhã tava bêbada, tava bebendo, teve confusão, teve briga lá, que eu não expus essa parte, nunca ia expor. E aí eu fui no dia seguinte, porque Manhã tava bêbada, né? Pra conversar com Manhã, né? Sobre uma situação que não tinha nada a ver, eu fui conversar sobre esse ponto. Conversei com ela, pensei que foi pelo fato dela estar bêbada, que ela brigou com Rafaela, né? Humilhou Rafaela lá na festa, porque Rafaela simplesmente não falou com ela, porque eu falei, Rafaela, vai na frente e liga o som, que é pra na hora que Vânia entrar, já entrar com som. Aí Rafaela entrou rápido, ligou o som e não falou com ela. Eu não sei, porque aí não falou, porque não deu um oi, Manhã cismou. Isso é típico do narcisista, porque ele tem um ego muito inflado, um ego muito grande, então qualquer coisa fere o ego dele. Já cismou com meu amigo Rangel também, porque esse marido abusador falou pra ela que Rangel morava na minha cidade, Feira de Santana, e Rangel saiu corrido de Feira de Santana, porque Rangel namorava um traficante, e esse traficante, né, botou Rangel pra sair corrido. Ele falou, contou pra essa minha prima, né, a corna, e aí, Manhã acreditou, meu amor, criou ódio de Rangel, criou ranço de Rangel, por coisas dos outros. Eu falei, gente, Manhã, Rangel nunca pisou os pés em feira, Rangel é de Salvador, é meu amigo desde os meus 15 anos, e parece que, mesmo eu falando, ninguém acredita em mim. Por mais que eu tenha essa maturidade, por mais que eu tenha esse pensamento, eu sei que pra mãe o filho nunca cresce, mas, gente, era num nível assim estratosférico da ignorância. De uma reflexão muito importante, porque a gente sempre tem aquela visão de que mãe sempre é boa, mãe sempre é cuidadosa. Só que quando a mãe é uma mãe narcisista, isso já passa a ser muito complicado, porque já não é assim. Entendeu? Eu ia pra uma festa, quando eu vou pras boates, eu não gasto menos de 50 reais. Na cabeça dela eu estava torrando meu dinheiro todo com meus amigos. Entendeu? Aí dou uma coisa cara, tipo, gente, 10 mil é muita coisa. Foi a geladeira que deu a ela. 10 mil é muita coisa. E ela que escolheu a geladeira. Então, a reação de Manhã foi
Ah, tá bom, uma geladeira. Uma pausa importante aqui, porque uma característica muito importante, né, para realmente saber se uma mãe narcisista, ela é de fato narcisista, é também o fato dela ter um filho favorito e dela sempre se achar certa, sem exceção. É uma característica típica de uma mãe narcisista. De 10 mil. Quantas e quantas mães não estão em casa nesse momento querendo comprar uma geladeira boa, querendo ter uma vida boa e não tem essa oportunidade porque não tem dinheiro. E tem, não. Então, aí, né, foi... Nesse dia eu fui conversar com ela tinha esse mesmo pensamento, né? De que ela estava certa, que ela tem sempre tá certa e todo mundo está errado, só ela tá certa. E infelizmente ela tem os filhos preferidos dela, que é essa filha dela, né? E o outro filho dela, né? Que ela tem. São os preferidos, infelizmente, é isso. Pra mãe, todo filho é igual. Mas infelizmente pra mãe ela tinha os preferidos dela. E aí... né, fui conversar com ela nesse dia e tá no dia seguinte, após a festa de Vânia. Ela me esculhambou lá, falou um monte de coisa comigo. Eu falei com ela sobre o marido da minha prima abusador e ele tava no quarto lá na casa de manhã. Ah, e você falou na casa, junto com ele. Ele tava ali. lá ouvindo. Eu falei, mãe, a senhora tem que parar de acreditar no que os outros falam e acreditar mais no seu filho. Que olha o que eu tô fazendo pela senhora, custa a senhora chegar. Fui conversar, sentei na cadeira assim, estava conversando com ela normalmente. Os meninos estão lá, ouviram a conversa toda. Né? Conversar e a senhora acredita nos outros e não acredita em mim. Chega a beirar o ridículo. A própria mãe não acreditou no próprio filho e sofreu um abuso. É isso que a mãe narcisista é realmente capaz de fazer. Por isso devemos justificar que mãe sempre é boa, mãe sempre é cuidadosa, porque nem sempre é assim. Aí eu falei sobre a situação de Rangel, aí ele gritou de lá, né, que quem tinha falado pra mulher dele foi ele, e a mulher dele falou pra mãe, e mãe acreditou. E aí eu já aproveitei o momento, botei tudo pra fora. Né? Falei com a minha prima, né, a corna, falei, me diga o porquê você não fala com minha irmã. Ela, por que eu não falo? Por quê? Por causa da briga que teve, que seu marido é um abusador, safado, abusou de todo mundo, minha irmã falou, todo mundo falou, e você ficou do lado dele. E aí falei pra ela que ele também já abusou de mim, falei com todas as letras, aí eu cheguei e falei com manhã que eu falei isso na cara deles dois. Falei que não queria a Anabelle lá enquanto ele estivesse lá, sim, né, e manhã me desmentiu, disse que eu não tinha falado nada. Nada. Coisas que eu tinha conversado com ela sobre. Nada. Tudo pra defender a filha dela. E eu ouvindo tudo aquilo calado. A filha dela gritou de lá que eu não era filho dela, de manhã. E ela calada, não falou nada. E isso foi como facas me perfurando assim, ó. Sim, e eu mantive minha postura, mas por dentro tava destruído. E aí ela falou que eu queria afastar a manhã delas. Sendo que, tipo, eu sou o filho que tá ali todo dia indo lá em manhã ver manhã. Sou o filho que tá fazendo um monte de coisa pro manhã. Por mais que ela fale que não me pediu nada, mas eu fiz por gratidão, por ela ter me criado. Por mais que fosse por um curto período de tempo, mas me criou. Me deu comida, fez festa pra mim, trocou minhas fraldas, possivelmente. Então, fiz por gratidão. Mas e aí, o ideal seria ter uma reciprocidade, né, disso. não teve. Não teve e nem vai ter. Nunca espere reciprocidade de uma pessoa narcisista. De ver o que você não faz teve. Ela fez. prefere a filha dela. Tanto que, tipo, eu comprei a casa pra manhã, né? E dei essa casa, doei. O documento foi de doação enquanto ela estivesse em vida. Porque aconteceu os problemas familiares lá, que não veio o caso eu falar. E ninguém esperava que acontecesse isso. Então, se aconteceu isso e ninguém esperava, pra futuramente acontecer uma confusão com a casa de manhã daqui pra ali. Então, era mais fácil eu pegar essa casa, botar no nome da empresa, doar a casa pra manhã, ser dela enquanto ela estiver em vida. E se possivelmente, no futuro, manhã vinha a falecer, eu pegar a casa, vender e repartir o valor entre os filhos e netos dela. Na minha cabeça, eu pensava assim. Mas ela não queria, ela queria se fosse no nome dela, porque ela queria que fosse o nome dela. Então, eu conversando com o meu advogado, falei, eu não vou colocar uma casa no nome de manhã, sabendo como é minha família. E eu só vou dar a casa amanhã se for dessa forma. Né? Conversando com minha advogada ali. E manhã virava outra pessoa quando falava da casa. E foram meses procurando essa casa na praia pra ela. E é uma casa na praia, tá, gente? A casa de manhã é dela, que ela mora ali, que vocês veem sempre é dela, mas ela tem uma casa na praia que eu iria reformar. Pra você ver o quanto a mãe narcisista ela pode ser manipuladora, né? Ela queria que o nome fosse pro nome dela, justamente pelo fato que, caso ela falecesse, ela iria dar a casa para o filho querido dela, filho favorito dela. É típico do narcisismo. Mas o que Júnior Caldeirão fez, que é esse influenciador aí, foi totalmente compreensível e certo mesmo. Mas não acaba por aí. Nesse mesmo relato, existem mais características ainda de mães narcisistas. Ela tava lá, falei com ela que, tipo, que se ela precisasse de mim pra se livrar desse relacionamento abusivo, eu ia estar aqui pra ajudar, porque a gente sabe que é difícil sair. Eu ia estar aqui pra ajudar, mas era isso. Entendeu? E em momento nenhum me defendeu. Quando eu falei que ninguém gostava dele, porque realmente o povo lá suporta ele, mas não gosta dele, mãe abriu a boca pra falar que gostava. Mesmo depois eu falando que ele tinha me abusado, mesmo depois da situação que aconteceu com minha irmã e todo mundo sabe, ela falou que gostava dele, entendeu? Então eu simplesmente levantei, chorei, fiquei mal e fui pra casa. Você se sentiu sozinho? Eu me senti meio que, tipo, como a mãe já tinha a filha dela preferida e escolheu ficar do lado da filha dela, eu entendi isso e falei,
Não tenho o que fazer. Porque, tipo, como minha mãe biológica me abandonou quando eu tinha 7 anos, né? Meu pai também me expulsou de casa, então nunca tive pai, não tive mãe. Pra mim era uma situação que eu já estava acostumado a lidar, né? Falei, não vou guardar rancor, não vou guardar mágoa, eu já sei que mãe é assim. Fui pra minha casa, cheguei na minha casa bem, dormi tranquilamente. No dia seguinte eu acordo com minhas primas, né? Que é as filhas de manhã. Gel, que é a mãe de Annabelle, e Vânia, falando que minha tinha jogado por de Annabelle no lixo. Aqui, a mãe dele jogou o aparelho que ele deu de presente pra Annabelle, que é a priminha dele, e jogou no lixo. E olha só o motivo que ela inventou. E Eu a não quis Annabelle- acreditar, gente. E a Mesmo com esse nome que eu... Annabelle, Não nesse- tem nada a ver com essa história. Então, mas ela tava ali no meio, ela tava Não, é vendo uma tudo? criança, né? Annabelle não tem nada a ver com essa história. Por mais que ela entenda que eu briguei com manhã, que ela ainda perguntou, Sim. né? Aí ela não tem nada a ver com essa história. Cara, Annabelle é e outra aí história. pegaram o negócio dela e tá... Então, o que é que acontece? Aí eu respirei fundo, né? Meus amigos me apoiaram. Nossa, nesse dia a minha casa encheu, meus amigos foram tudo lá me dar apoio. E aí eu fiquei lá vendo toda a situação. E aí minha se mandou ir conversar com manhã. E agora lá se vai outra pérola de uma mãe narcisista. Minha disse que, tipo, que eu estava roubando o dinheiro de Annabelle, o dinheiro dela, do TikTok. Porque eu posto muito vídeo no TikTok, porém não é só com a Annabelle, não é só com manhã, é mais comigo, né? E aí ela disse que um homem da rua falou pra ela, um homem da rua, um estranho falou que ela tinha dinheiro. Então, ela jogou o aparelho de Annabelle no lixo, porque ela queria que eu comprasse outro aparelho com o dinheiro que era dela e com o dinheiro que era de Annabelle. E botou na cabeça dela que a casa que eu doei pra ela, tanto que... Vou chegar nessa parte. Não era dela. Sendo que no documento está lá, a mãe não sabe ler, a mãe é analfabeta, mas tem gente perto dela que sabe ler, então não é uma coisa que eu escondi dela. Tá lá no documento, tanto que um documento ficou com ela. Podia falar, mãe, eu comprei essa casa, pegar o documento e não falar nada. Mas ficou um documento com ela e ficou um documento comigo, falando ali como eram os termos da casa. Entendeu? Qualquer pessoa podia ler, não quis esconder nada. E aí, pronto, né? Botou isso. E quando ela falou que tinha, assim, dinheiro de Annabelle, dinheiro dela, ali meu mundo caiu, que ela jogou no lixo, meu mundo caiu. Eu fiquei sem acreditar. Aí eu peguei o celular e gravei. Ah, foi nesse momento, Nesse então. momento que eu gravei. Gravou e acabou repercutindo bastante isso aí, né? Foi uma grande polêmica na época. E até aqui já deu pra ver inúmeras características, né? De uma mãe narcisista e tudo mais. É pra ver que elas não têm realmente empatia. Então, se você tiver uma mãe empatia e você não for o filho favorito dela, você vai lidar com esse tipo de coisa mesmo. E bom, ele mesmo pesquisou e tudo mais e viu que sua própria mãe é narcisista. Olha Fiz. só. Por mais que ela não tenha pedido, a gente faz por gratidão. Quem validou tudo que eu fiz foi... E todo mundo viu, a internet toda viu o que eu tava fazendo. Então, foi meio que jogado tudo por terra, foi invalidado tudo. Tava infeliz, porque a filha dela, que está com um macho abusivo, está com ele, e eu não. E dizer que ainda eu gostei, por isso que eu não falei nada. Disso tudo aconteceu, eu tinha pesquisado antes, porque eu tinha percebido alguns traços em manhã, né? E eu vi falar lá que, infelizmente, minha família é assim, que nem a psicologia tem tratamento para pessoas narcisistas. Então, a melhor opção que você tem a fazer é se afastar.